Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo, na verdade um sermão dominical. E antes de nós ouvirmos o nosso sermão dominical, eu queria avisar que de segunda a sexta nós temos sempre ao meio-dia pelo Facebook um estudo bíblico do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre... Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis e o capítulo 6 e o versículo de número 1. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite para meditarmos na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é que nós pedimos, oramos e por fé agradecemos. Eu sempre gosto de pregar muito no Novo Testamento. Hoje resolvi pregar no Antigo Testamento, porque quero lidar com uma questão que é atual. E hoje o título do meu sermão é A História se Repete. Mas todo sermão ele tem um título, que é o nome, e ele tem um tema, que é o assunto. Será que algum dia nós vamos aprender com as lições do passado? Será que algum dia a humanidade vai aprender com as lições do passado? Porque qualquer pessoa que tenha vivido um pouco já, ou que tenha um pouco só de conhecimento de história, ou que goste de ler, vai perceber que não há nada de novo debaixo do sol, como já dizia o sábio Salomão. Ou seja, a história ela se repete.
os problemas vão acontecendo e muita gente, depois que o problema passa, volta a viver do mesmo jeito. Parece ser algo característico do ser humano. É essa questão de vai passar, mas eu vou continuar. É que as situações passam, mas as pessoas continuam do mesmo jeito. E o texto de Noé não é diferente. A história de Noé é talvez uma das histórias mais conhecidas, porque a pessoa aprende já desde criança, mas também uma das mais mal interpretadas, porque a gente só vê Noé e os bichos. Então este é um texto de juízo divino sobre a humanidade, de calamidade. E se esperava e se espera que diante de algo terrível, diante de algo que está acima das nossas forças, que sabendo que nós somos infinitamente pequenos, diante das adversidades e problemas que vieram e virão, nós continuamos resistentes e teimosos. Então, o que o texto de Noé vai nos ensinar, e nós vamos procurar examinar esse texto do capítulo 6 do livro do Gênesis. Então diz assim: os homens começaram a se multiplicar sobre a terra. E diz, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Existem 3 interpretações para esse texto, né? Porque esse é um dos textos mais polêmicos entre os eruditos do Antigo Testamento. A primeira interpretação é que estes filhos de Deus, Benai Elohim, seriam anjos. Porque esse texto no Antigo Testamento, Benai Elohim, o argumento da língua hebraica é que ele só é aplicado a anjos. Então seriam anjos que desceram do seu estado e se corporificaram e se uniram em casamento com mulheres e deram origens aos gigantes ou aos nefilins. Nefilins era uma raça de gente muito alta. O rei de Og, que tinha uma cama de ferro de 3 metros, Golias. Então há uma raça de gigantes chamada Nefilim. Então alguns acreditam, até porque foi escrito um livro de Enoque, um livro apócrifo, que fala sobre estes anjos. Então já muito cedo na história, alguém viu que estes filhos de Deus, Benai Elohim,
eram os anjos. Outros depois discordaram desta interpretação e optaram pela seguinte interpretação: que houve uma divisão na família de Adão, e a família de Adão, ela tinha os canitas, os setitas, que eram os descendentes de Sete, e os camitas, os cainitas, os descendentes de Caim. Então Caim matou Abel, né? E Abel, em seu lugar, Eva teve um filho que substituiu Abel, chamado Sete. Então alguns acreditam que a descendência de Sete, porque ele teve um filho, e nos seus dias Enos começou a se invocar o nome do Senhor. Então uma segunda interpretação é que os filhos de Deus aqui são os piedosos descendentes de Sete. E as filhas dos homens são as filhas da descendência de Caim. Então, quando houve esta união, a primeira que eu não terminei, quando há essa união antinatural de anjo que assumiu uma forma corpórea e gerou filhos, então veio o dilúvio como resultado. E alguns creem que esses seres até hoje estão desencarnados e eles vagueiam pela terra e são o que as pessoas chamam de demônios, espíritos malignos, que eles perderam seus corpos e por isso estão atrás de corpos. Só sossegam, só estão em paz quando habitam em um corpo. A segunda interpretação, que eu já disse, é de Sete. Então acredita-se que eles caminharam, de certa forma, separados, mas com o passar do tempo, essa descendência piedosa, ela vai se unindo através do casamento a essa descendência secularizada, mundanizada, paganizada, afastada de Deus. E aí agora não existe mais a pureza. Então o homem começa a planejar e a ser mal, e a ser malvado. Então o mundo começa a ser um mundo de violência, porque sucumbiram os piedosos. E quando os piedosos, tementes a Deus, sucumbem, então toda a sociedade sucumbe com eles. É por isso que a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Para que serve uma coluna? Para sustentação. Então a igreja é esta sustentação da verdade. E se ela deixa de exercer o seu papel de coluna e de sustentar a verdade, Jesus diz que é como um sal que deixa de ser sal, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Então, os que defendem essa segunda interpretação dizem que os descendentes piedosos de Sete se uniram às filhas de Caim, porque elas eram belas, e o juízo, eles tiveram filhos, então agora há uma mistura de piedoso com o ímpio, e a impiedade prevalece. E por isso, o juízo vem.
A terceira interpretação para este texto é que estes filhos de Deus eram um nome dado a guerreiros, a reis, a gente poderosa, que tinha dinheiro e poder. E que estes poderosos eram chamados de filhos dos deuses, porque a palavra Elohim é uma palavra plural, que pode ser traduzida por Deus ou deuses. Então alguns têm uma terceira interpretação, dizendo o seguinte: estes homens nem eram anjos que vieram, nem eram os descendentes de Sete, mas reis, guerreiros poderosos, gente muito forte, que resolveu formar os primeiros haréns, que resolveu escolher para si mulheres. E aí surgiu a violência na terra, porque eles tomavam as mulheres, porque eles pegavam as mulheres para o seu harém, as que eles achavam bonitas, então ninguém podia resistir sua vontade. Então alguns especialistas acham que esta terceira interpretação é que a violência estava sendo praticada na terra. Eu prefiro, porque nós temos por um lado a questão, as mais divergentes são a dos descendentes de Sete, porque ela tem algumas dificuldades teológicas e linguísticas, e a descendência e os anjos, porque muita gente que conhece raso e que não conhece hebraico acha incrível ser anjo, mas eles não sabem que a interpretação de que esses seres eram seres angelicais que assumiram a forma humana para poder se casar, que ela era a única aceita até bem pouco tempo. Só depois de pouco tempo é que surgiu a segunda da descendência piedosa de Sete. Por causa da questão dos livros antigos que foram escritos e por causa do hebraico, do texto, os termos Benai, filhos, é Ben, e Nai, filhos. E filhos de Deus, Elohim. E a palavra Elohim, que é uma palavra que pode ser traduzida por Deus, quando você lê Gênesis 1, diz assim, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus, ali Deus no singular. Mas quando você lê o Salmo, que diz, vós sois deuses, então a palavra lá também é Elohim. Então Elohim é uma palavra que pode se referir ao Deus vivo e verdadeiro, ou pode se referir a uma divindade ou várias divindades pagãs, depende do contexto. E eu prefiro, eu acho que a que está mais de acordo, porque se a dos anjos tem o apoio mais forte da língua hebraica, a dos anjos, a dos homens, descendentes de Sete, no meu entender, tem o apoio, e eu não leio isso sozinho, tem muitos intérpretes bons que pensam assim, que o contexto sugere que seja a descendência de Sete, a descendência piedosa, e a descendência de Caim, a descendência maligna. É claro que existem problemas, mas não é nosso objetivo aqui hoje. Então nós vamos pegar essa segunda interpretação. Por quê?
Porque o contexto, ele diz o seguinte, que Adão e Eva geraram filhos e filhas, a tradição diz que foram mais de 40, e o que acontece? Caim matou Abel, e aí Eva teve outro filho chamado Sete. Então você vai ver o capítulo 4, ele vai falar dos cainitas. Caim casou, gerou filhos, gerou um filho muito violento e polígamo chamado Lameque. Lameque gerou os 3 primeiros filhos, né, que fizeram uma espécie de microcosmos de sociedade de forma embrionária. Um que era o pai, era aquele que liderava os que trabalhavam com ferro, outros que lideravam os que trabalhavam na pecuária, com a cuidado de gado, e outro que liderava as artes. Então eles criaram uma micro-sociedade que é formada de gente que produz no campo, agropecuarista, pessoa que planta e cria gado, a indústria, aqueles que lidam com ferro, metal, e não podemos esquecer da arte, né, que é o lazer, a diversão. Então, aí o texto vai dizendo sobre, no capítulo 4. No capítulo 5, aí começa a surgir, capítulo 4 não tem ninguém lá que seja gente boa. Não tem ninguém que você possa dizer, esse aqui, o autor bíblico resolveu dizer, esse aqui é uma exceção. Lá não, lá a coisa vai de mal a pior, né? E os filhos vão sendo piores que os pais. Aí o que acontece? No capítulo 5, a história muda. Capítulo 5, as pessoas têm longevidade. E alguns acreditam que essa longevidade era meses e não anos. Outros acreditam que era a conta, né, as várias interpretações, era a conta de toda a descendência daquele homem citado. E outros, mais conservadores, acreditam que o homem, antes do dilúvio, vivia mesmo muito, porque o pecado estava começando, porque o clima era outro, porque depois do dilúvio mudou e nós não sabemos como era a maneira de se viver antes do dilúvio. Então o que acontece? Agora, uma união entre pessoas piedosas e pessoas que vivem na impiedade. Que estas pessoas piedosas foram se aliando, foram sendo indulgentes, a ponto de haver uma mistura de tal forma que a maldade prevaleceu. Porque essa é uma história que se repete. É que geralmente, via de regra, com exceções, sempre que o piedoso se junta ao malvado, se alia ao malvado, ele acaba sendo malvado. Ele acaba se corrompendo. E parece que foi o que aconteceu aqui no Gênesis. Que o malvado tinha condições de corromper o piedoso, o temente a Deus. E que estas pessoas, Jesus vai dizer que ele só pensava em casar e dar em casamento,
que não tem nada de errado. Plantar, construir, comprar, vender, isso não há nada de errado. O grande problema é porque eles estão imersos, submersos num materialismo sem fim. Eles não veem nada que não seja o materialismo. Então, eles são aquele tipo de gente que dizem: a vida é uma só, não existe vida após morte, então aproveitemos aqui. É como diz Isaías, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, esse era um adágio que Isaías usa, que o povo dizia muito: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, trazendo para o nosso tema, as pessoas não mudaram não. Muita gente hoje ainda segue esse adágio dos dias de Isaías, 800 anos antes de Cristo, e que já era muito conhecido. E que só Deus sabe quando ele foi inventado. Mas as pessoas diziam: olha, vamos aproveitar, a vida é uma só. E esta questão tem se perpetuado, e as pessoas vão morrendo, vão sofrendo, vão enfrentando as catástrofes. As que vêm continuam dizendo: rapaz, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então aproveitemos. E aí o que acontece? Quando a raça se corrompe, Deus toma uma decisão. Disse o Senhor: Vaiomer Yahvé, o meu espírito, Ruai, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, percebendo Deus que a maldade prevalecera, Deus, como justo juiz, como responsável pelo governo de todo o universo, vendo que os piedosos sucumbiram diante da maldade, então agora a maldade andava a passos largos, galopando. Deus toma uma decisão que tem dois lados, dois aspectos. O primeiro é: o meu espírito não agirá. Esse verbo pode ser traduzido por contender, por lutar com. Então, o que parece que estava acontecendo é que o Espírito Santo estava agindo como alguém que limita a progressão do mal, como um freio que impede que a humanidade se torne pior do que o que ela já é, que ela assuma o seu potencial pleno de maldade. Então Deus retira o Espírito. O Espírito Santo para de ser esse freio para que a maldade do homem seja manifestada, seja vista em sua plenitude. Porque eu e você nos enganamos, a gente pensa que é bom. Mas tudo que a nossa mãe disse a nosso respeito, ela estava redondamente enganada. Nós somos ruins, eu e você somos ruins. É só você imaginar os pensamentos que passam pela sua cabeça. É só você se imaginar quando você está com raiva. É só você imaginar coisas que, quando as pessoas tocam nas suas feridas, como é que a gente reage. E qual é a nossa vontade. Embora muitas vezes a gente consiga não fazer, mas quais são as coisas que passam pela nossa mente. Ou quantas vezes nos roubam o sono e a paz.
Então a primeira coisa é que o Espírito não agia porque o homem estava completamente dominado pela natureza humana enfermada, caída. Ou seja, o homem era uma espécie de dado viciado. Você joga, só cai no 1. O homem era alguém inclinado agora ao pecado, dominado pelo pecado, governado pela maldade, e era alguém que tinha se tornado totalmente voltado para as coisas materiais e tinha tirado do seu vocabulário as coisas espirituais. Estas não estavam nos seus planos. Por isso que eu digo, a história se repete. Nós vivemos dias assim, onde o grande problema de muita gente que é religiosa é porque ela se exclui. Ela diz você, ela não diz nós, ela acha que ela é boa, que ela é maravilhosa. Ele não tem uma doutrina do pecado ainda bem elaborada na cabeça. Porque se ele tivesse, ele não se excluía. Porque Deus sabe que a nossa tendência é ir para o mal. E quem impede que a maldade se manifeste em sua plenitude no mundo, na humanidade e nas nossas vidas é a ação do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo para de agir na vida da humanidade ou de um ser humano, então esta potencialidade para a maldade é maximizada, é multiplicada, ela estica, e aí o homem vai até onde ele podia, na sua maldade. É a maldade elevada, a potência máxima. É a maldade na sua extensão total. Então o que está havendo aqui é o homem que se tornou tão impregnado do materialismo, em toda a sua extensão, ele foi tão fundo que não havia mais caminho de volta, que não tinha marcha ré, que não adiantava o Espírito Santo estar impedindo, agindo com eles, julgando, porque este verbo tem uma gama variada de possibilidades de tradução, porque ele é alguém agora carnal, porque ele é alguém agora dominado pelos sentimentos de materialismo, de egoísmo, de maldade, de perversidade, porque ele agora está totalmente manifestando o que ele realmente poderia ser, mas não era, porque o Espírito Santo estava limitando. E hoje nós não temos um mundo pior, porque o Espírito Santo ainda limita a maldade humana. Porque o Espírito Santo não permite que a gente seja tão mal quanto a gente pode ser. Mas você já está percebendo que os homens estão rejeitando cada dia mais a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho e a pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Então nós estamos vendo coisas que já se viu lá atrás, onde o barbarismo, onde as pessoas estão voltando à crueldade, à malícia, a coisas tão imundas,
que você muitas vezes só viu na história. Então a história se repete, não tem nada de novo. Nós estamos em um mundo onde as pessoas estão caminhando para chegarem ao seu potencial máximo de maldade. E aí a segunda coisa é, e os seus dias serão 120 anos. E muita gente interpreta de forma equivocada isso aqui, achando que depois do dilúvio, a idade máxima do homem seria até 120 anos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que dali em diante, Deus tomou uma decisão de punir, de destruir aquela raça que havia se corrompido. Porque se ele é o juiz, e se todos se corrompem, então agora ele tem que tomar uma decisão, uma atitude. Então quando ele diz assim, e os seus dias serão 120 anos, ele está dizendo, eu vou dar a estes homens 120 anos de tolerância. Então está dizendo, a partir dali começou a se contar 119, 118. E não é essa a história da nossa vida? Todos nós nascemos de cara para a morte. Todos nós estamos numa fila esperando o dia em que a morte vai nos chamar. E ninguém sabe. E essa é a única fila que nós gostamos de ficar lá atrás. Essa é a única fila onde todo ser humano quer ser o último, onde a gente está, onde a gente deixa todo mundo passar, onde não há briga, onde a gente quer que alguém fure a fila. É a fila da morte. Porque todos nós um dia vamos ser chamados. E a gente quer assim, Deus, chama o outro, deixa o fulano passar na minha frente. Então, nesta fila, todos nós somos as pessoas mais educadas, mais generosas e mais bondosas. Mas um dia a gente vai ser chamado. E então, Deus agora dá ao homem 120 anos. E qual é a esperança de Deus? É que esse homem aprenda. É que durante esse tempo, esse povo se arrependa. É que durante esse tempo, esse povo pense, esse povo cresça, amadureça. E esse povo venha mudar. E que aqueles que eram tementes voltem a ser tementes. Que aqueles que eram os ímpios vejam que o caminho equivocado é muito caro. O prazer que ele dá, ele cobra um preço muito alto. Então Deus dá um tempo para que o povo pense, se arrepende, para que haja mudanças. E a Escritura diz, ora, havia naquele tempo gigantes, os nefilins, na terra. E também depois, que esse é um dos textos contra os anjos. Né? Porque aqueles que interpretam como anjos dizem o seguinte, os nefilins são resultado da união entre homem com seres espirituais corporificados. E que deram origem aos nefilins. Mas o texto diz assim, olha, naquele tempo havia gigantes na terra. Já havia. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Ou seja, esse texto está claramente dizendo que os gigantes da época não são produto, resultado da união entre seres espirituais corporificados com filhas dos homens ímpios. Por quê? Porque ele diz que antes disso, eles já existiam. E o texto nos dá um vislumbre para a interpretação de assim, estes foram os valentes,
os varões de renome da antiguidade. Então é bem provável que estes gigantes aqui sejam os guerreiros da antiguidade. Já que o mundo era um mundo violento. Porque diz, eram os homens de renome. Então quando você vai ler a história, você vai ver a história grega do Aquiles. Você vai ver a história do Hércules. Então você vai ver muitas histórias. E antigamente havia essa raça que era conhecida pela sua violência, pela sua habilidade para lutar e pela sua força fora do comum. Então, diz que naquele tempo estes homens deram início a uma onda sem precedentes de violência. Então, a história se repete. Nós estamos em um mundo onde existem não mais pessoas gigantes, mas gigantes no poder. No poder econômico, no poder político, no poder social. Pessoas que são capazes de mobilizar uma sociedade inteira, pessoas que têm poderes nos determinados lugares, naqueles lugares que são capazes de fazer a cabeça das pessoas. Então nós estamos numa sociedade violenta, como era a sociedade dos dias de Noé. E aí diz assim, que a gente pensa que Deus está passeando em Marte, né? Que muita gente pensa que Deus tirou um cochilo, que Deus não está vendo. Aí diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal o desígnio do seu coração. Deus percebeu que a maldade não está. Ele deu os 120 anos que ele deu, começaram a contar. É igual quando a gente começa a contar para as Olimpíadas, agora que vem. Né? Daqui a pouco começa 100 dias para as Olimpíadas, aí 99, 98. E aquele povo não sabia que eles estavam numa contagem regressiva para o juízo. E hoje nós temos uma multidão que, como diz o Roberto Carlos, caminha na estrada sem saber para onde vai. Uma multidão que não sabe que o relógio está correndo, que o tempo está se esvaindo, que o cronômetro divino já disparou e que o nosso tempo a cada dia que acordamos, a cada noite, quando a gente termina um dia, é um dia a menos na nossa história. Hoje é um dia a menos na minha, na tua. Hoje nós estamos mais perto da morte um dia do que ontem. Só que esse povo é um povo que não muda. Porque diz o seguinte, que ao invés de esse povo estar voltando, agora com a não presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo não saiu do mundo, porque ele é onipresente. Ele simplesmente deixou que o homem fizesse o que ele queria, para mostrar até onde pode ir a maldade do homem. Porque o que nós muitas vezes não sabemos é que a nossa maldade, ela é imensa. E nós só não nos tornamos em monstros porque Deus não permite. Porque Deus vai colocando ali uma consciência em nós. E aí vai havendo aquela luta dentro de nós entre o bem e o mal. Mas se Deus tirasse isso da gente, como fez aqui, nós
faríamos do mesmo jeito, e é para onde o mundo está caminhando. Então diz o seguinte, que era continuamente, não era uma coisa de uma data, de um dia, era uma coisa do dia a dia, do cotidiano, se tornou normal, ser violento, ser malvado, ser cruel, era normal. E mal todo o desígnio do seu coração. Então as pessoas planejavam, pensavam, respiravam, sonhavam com maldade. Então é impossível continuar no mundo assim. É impossível viver em um mundo onde a maldade do homem se multiplica e todos os desenhos, todos os desígnios, todos os planos do seu coração são malvados. E nós vivemos numa sociedade onde é cobra engolindo cobra. É onde gente que estuda para ser malvado. É onde você tem gente que faz doutorado para fazer uma determinada empresa gerar gente viciada. Dá para entender um negócio desse? De uma pessoa estudar tanto para viciar, para criar mecanismos viciantes, para que alguém tenha lucro, porque não está nem aí para o outro. Eu quero saber do eu. Então nós vivemos numa sociedade que a história se repete, mas a gente não aprende. Então esse povo aqui, eles continuam na maldade e arquitetando mais maldade e não sabem que o relógio está em contagem regressiva. E eu queria dizer para você que me escuta hoje, o relógio da vida está em contagem regressiva. E que Deus dá a gente um tempo para que a gente se arrependa, para que a gente mude. Aí diz assim o versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Então agora Deus, porque existem textos que parecem conflitantes. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, tendo ele prometido, porventura não fará. E aqui diz que Deus se arrependeu. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é que Deus não soubesse que o homem ia ser mau, ou até onde podia chegar a maldade da raça humana. Significa que Deus não fizera o homem para isso e que Deus não queria isso. E que Deus agiu através do Espírito Santo para que não chegasse nesse estado. Mas a história, a gente não aprende com ela. Então o que acontece? Isso doeu, pesou. Isso agora deixa Deus entristecido. É como um pai que gera um filho na esperança de que ele seja um homem de bem e ele vai ser um bandido. E ela vai ser alguém de mau caráter. E o pai olha e diz, não gerei você para ser assim. Então agora nós temos um Deus que podia estar com ódio, que podia estar dizendo assim, olha, vou me vingar de vocês, que podia mandar um dilúvio imediatamente, sem aviso e sem dar tempo, porque muita gente, por não entender a Bíblia e fazer crítica injusta, diz, se Deus existe é malvado, como é que pode destruir todo mundo? Mas não sabia que a maldade era tão grande
E que Deus dá 120 anos para o homem mudar, e ao invés de mudar, de melhorar, ele piora. Ele vai se tornando cada dia mais malvado. Ele não aproveita o tempo que Deus deu. Ele não está nem aí para Deus. E aí quando vem a chuva, meu amigo, aí todo mundo quer Deus. Quando a porta se fecha, aí todo mundo quer entrar. Mas quer entrar não por Deus, quer entrar por eles mesmos. Aí diz assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, e os répteis, e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus está profundamente triste. Profundamente decepcionado com esse ser humano. E quantas vezes Deus olha para mim e para você e diz, não foi para isso que eu te criei. E ele fica triste, ele diz, não foi para isso que eu criei você. Mas, aí no versículo 8 surge uma luz no fim do túnel. Surge o Noa, né, que é o Noé. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Graça, favor não merecido. Noé também já tinha dado seus passos em falsos. É tanto que depois do dilúvio, Noé toma um porre e tira a roupa e fica nu. Então, não era o Noé que era bom, era Deus que olha e diz, eu vou fazer um favor a esse. E diz assim, eis a história de Noé, era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Isto significa que a maldade venceu a muitos, mas não venceu a Noé. Porque com a graça de Deus, Noé conseguiu se manter firme. Todos passaram para o outro lado, mas Noé permaneceu no time de Deus. E a pergunta é, de que lado você está? E a segunda pergunta que a gente precisa responder é, se acontecer isso hoje, se todos passarem para o lado da corrupção e da maldade, eu fico do lado do bem? Porque o grande problema hoje é que, como eu disse, a história se repete. A gente diz, ó, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Eu vi um líder religioso dizer uma coisa que eu fiquei triste. E vejo nas redes sociais pessoas que se dizem cristãs. A pessoa, o líder religioso que eu vi, ele diz, pessoal, nós precisamos voltar aos cultos presenciais. E aí ele usou a argumentação, ele disse, olha, você vai ver o ônibus está hiperlotado. Então, se as pessoas que não temem a Deus estão fazendo isso, por que nós não podemos encher a igreja? Eu olhei e eu fiquei triste, porque a régua agora era o ímpio. Porque não é o ímpio que imita o temente a Deus, é o temente a Deus que quer imitar o ímpio. Aí andando pelas redes sociais, que eu tenho evangelizado, levado muito palavrão, mas faz parte. Agora mesmo, hoje, uma quase me engole. Mas faz parte. E, andando pelas redes sociais, eu vejo as pessoas colocando fotos de aviões lotados. Eu já vi fotos assim. Um avião lotado, um ônibus lotado, e do outro lado uma igreja com as vazias, com as cadeiras distantes. E com a pergunta em cima assim, por que eles podem e nós não? Porque eles são ímpios. E ímpio quer dizer sem lei, torto. E gente torta faz. E gente torta não respeita lockdown. E gente torta não entra em arca. E gente torta faz o que bem quer, porque não tem temor, porque não tem limite.
Mas ele não é a régua, não é o paradigma para nós. Noé andou com Deus numa sociedade onde não tinha paradigmas. Ele andou com Deus porque ele olhou só para Deus. E eu e você temos que responder essa pergunta. Se todo mundo resolvesse passar para o lado da maldade, se todos se bandeassem para o lado do maligno, eu permaneceria com Deus? Eu permaneceria temente a Deus, íntegro? Se todo mundo estivesse lucrando desonestamente, se todo mundo estivesse se dando bem desonestamente, eu mesmo só levando chumbo, permaneceria do lado de Deus? Pois foi isso que Noé fez. E a Bíblia diz que ele assim fez porque ele achou graça. Porque Deus resolveu fazer a ele um favor não merecido, sustentá-lo em meio a um mundo caótico. E é isso que a gente chama de salvação. É quando o mundo está totalmente condenado. É quando todos nós estamos sujos, enlameados e emporcalhados. E Deus resolve bondosamente estender sua graça na nossa direção. E nos dá condições de confiarmos nele, de nos arrepender, de fazer o que os outros não podem, de voltar atrás, de nadar contra a correnteza, de ser fiel em um mundo infiel. E aí Noé, aquele que era chamado de doido, aquele que foi ridicularizado e até hoje ainda sofre, esse Noé foi salvo por Deus, ele e sua casa. E a história vem se repetindo. Se você conhece a história, você vai ver que aconteceu na Grécia, aconteceu em Roma, aconteceu em Pompeia, aconteceu em tantos lugares, aconteceu na Europa. Há pouco mais de 100 anos aconteceu uma pandemia que, se naquela época fosse como hoje, eu acho que teria morrido quase a metade do mundo. Naquela época não tinha como hoje essa globalização, onde o mundo é uma pequena aldeia e todo mundo vai para todo canto. Então a Europa quase foi dizimada pela peste negra. Mas o que acontece? É que Deus diz: Noé, faça uma arca para a salvação sua e da sua família. E Noé leva justamente os 120 anos que Deus tinha dado de tempo. Ou seja, a cada tábua que ele pregava era um aviso. A arca está se aprontando, está chegando a hora. Mas o povo cego, com a visão totalmente voltada para o materialismo, não conseguia enxergar. E alguns estudiosos dizem que naquela época não chovia. Só veio chover depois do dilúvio. Isso é teologia especulativa, mas tem algum sentido. Porque eles dizem que apenas um vapor subia da terra e regava. Então Noé teve que ter muita fé para acreditar em Deus, quando Deus chega e diz: olha, Noé, eu vou destruir todo mundo. Mas você vai fazer uma arca para a salvação. E aquela arca não era para bicho. O que Deus esperava ao mandar fazer uma arca de 3 andares é que os homens daquela época, que a humanidade se arrependesse e dissesse: Noé, eu estou contigo nessa. Eu passei para o lado de Deus. Noé, o juízo vem, Noé.
Noé, o mal não pode ficar desse jeito, Noé. Deus não vai ficar parado vendo isso. Noé, eu estou contigo. Mas qual foi a história? O povo passava e zombava. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes você que está zombando, você que se acha o tão sábio, tão culto, que zomba, que tripudia, que ridiculariza a fé, você nem sabe que o relógio está passando. E como os homens não quiseram, os irracionais foram mais inteligentes do que eles, os animais. O povo pensa que Noé saiu pegando animal com laço, com arapuca, como nós dizemos aqui, e que lá estava Noé feito um doido, tentando capturar animais. Não. A Escritura diz que os animais vieram. Eles perceberam. Foi como houve a tsunami lá. Os animais perceberam a tsunami e subiram para os lugares altos, lá na Ásia. Nos dias de Noé, o homem que se diz evoluído, racional, não percebeu. Mas os animais disseram: rapaz, lá vem chuva. Lá vem juízo. E onde a gente vai entrar para escapar? E eles viram e sentiram pelo olfato o cheiro de arca. E eles entraram na arca. E Deus salvou bichos e condenou homens. Porque bicho foi mais racional do que o homem. E hoje nós estamos vivendo sob pandemia. O mundo está um caos, sujeito a mais caos, infelizmente. O homem está vendo o tamanho da sua limitação. E o homem não quer dar marcha ré. O homem acha que a ciência vai resolver tudo. O homem acha que não precisa de Deus. O homem continua malvado. A violência continua crescendo, a corrupção continua crescendo, cada um por si. Mas tem alguns que foram atingidos pela graça de Deus e que acharam graça e que olharam para Jesus na cruz, creram que Jesus estava morrendo no lugar deles, se arrependeram e se voltaram para Deus e começaram a caminhar com Deus. E foram zombados, ridicularizados, mas a história se repete. Qual é a nossa fé? É que um dia Deus vai intervir na história. E naquele dia, aqueles que zombaram da fé, aqueles que zombaram de Deus, aqueles que fizeram tudo e acharam que a justiça jamais os apanharia, que eles serão apanhados. E que nós seremos poupados, não porque somos bons, mas por causa da graça de Deus, que nos fez compreender a situação, aprender com a história e dizer: não quero isso para a minha vida, e mudar de vida. E a última pergunta que eu quero fazer hoje: em que grupo você está? Você está na maioria, onde todo mundo está precisando se dar bem, onde todo mundo está focado aqui e agora, onde é comamos e bebamos e amanhã morreremos? Ou você é daqueles que, como Noé, é um solitário, é alguém que nada contra a correnteza, é alguém que é achincalhado, zombado, maltratado, ridicularizado, é alguém tido como retrógrado, é alguém tido como ingênuo, é alguém tido mesmo como louco, como alguém que surtou, como alguém que levou uma lavagem cerebral. De que lado você está? Mas a história nos conta quem se deu bem. Quem
alcançou o favor de Deus foi Noé, não foram os outros. E como a história se repete, e ela vem se repetindo sempre, a gente acredita o seguinte, que aqueles que zombam hoje vão descobrir no futuro que a gente estava certo. E que assim como Noé creu, sim, olhando para o céu e vendo o céu com um sol para cada um, nós também cremos sem ver. E nós esperamos o intervir de Deus. Cremos que a Bíblia é sua palavra inspirada, escrita por homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo. Inspirados. Cremos que Jesus há de voltar, que o mundo há de ser julgado, e que naquele dia nós vamos saber quem é quem. E cada pessoa vai descobrir se a decisão que tomou, se o que fez da sua vida valeu a pena ou não. E naquele dia os ímpios serão punidos e os justos serão galardoados. Onde você estiver, se você ouviu esta mensagem, e se você sabe, pastor, a história se repete, mas a gente nunca aprende. A gente sempre está do lado da maldade, a gente sempre está do lado da multidão, a gente está sempre do lado da mídia, a gente está sempre zombando, a gente está sempre sem fé. A nossa fé é uma fé interesseira, mas eu quero mudar essa história. Eu não quero pertencer a essa história que se perpetua, mas eu quero andar em outra direção, eu quero me converter. Eu quero me voltar para Deus em arrependimento e fé. Então se arrependa e ore a Jesus Cristo e peça a Ele que salve, que o Espírito Santo venha habitar na sua vida e que te dê graça. Deus seja contigo. Até amanhã, ao meio-dia. Então onde você estiver, se você está desviado, reconcilia. Se está frio na fé, fortalece-te no Senhor. Se não és cristão, e não tens medo de ser zombado, ridicularizado, e está disposto a passar para o lado de Deus, mesmo que ninguém queira, então Deus hoje te chama e diz: venha, filho meu, agora é com você. Deus abençoe.